para todos os públicos. Boa tarde, tudo bom, meus queridos alunos? Estamos aqui para a nossa terceira aula, terceira semana de aula. Eu estou muito feliz por estar aqui, por poder passar o conhecimento para vocês, por poder ajudá-los a, nesse período da pandemia, ganhar mais conhecimento, mais educação. Eu espero que vocês aí do outro lado também estejam felizes, né? Porque, afinal de contas, como diz o nosso projeto, ó, Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E estudar, como eu sempre falo, né? Todo início da minha aula eu repito, que estudar e educação tem que ser para vocês um projeto de vidas, né? Então vamos lá, então vamos continuar com esse nosse projeto. Hoje a nossa terceira aula é a terceira etapa desse nosso projeto para construir na frente um futuro melhor, um futuro bom e cheio de alegrias, né? Cheio de coisas boas, ó. E aí, como eu falei para vocês, que a gente continua nesse modelo de ensino remoto, né? Eu continuo aqui, professora Sabrina Santos, de língua portuguesa, né? A nossa aula para o 8º ano, e eu continuo aqui no computador, na televisão, no celular de vocês, na página do Facebook, e vocês continuam em casa, ó, fazendo as tarefas, fazendo as atividades, prestando atenção nas aulas, né? E acima de tudo, com quem? Com a família, né? Hoje a minha sala, olha, eu preparei uma sala de aula pra gente, né? Com essas imagens e dizendo, na aula passada eu trouxe uma frase, né? Dizendo que Deus é nosso centro, nossa fortaleza, né? Deus é tudo. E aqui eu trouxe também outra placa para dizer, outra frase, outro quadro para dizer sobre a família. Família, graça de Deus, abrigo seguro, palco de perdão, né? Então sente você, papai e mamãe, com seu filho, com a sua filha, incentive-o a estudar, incentive a fazer as atividades, no caderno, no livro, né? Que já esse momento passa e a gente volta para a sala de aula, certo? Hoje nós temos assunto novo. As duas aulas passadas a gente viu gêneros, né? Textuais e vimos sobre alto. Hoje a gente vai dar uma parada um pouquinho nesse assunto sobre gêneros textuais e vamos entrar um pouco no assunto da gramática. Sei que alguns de vocês não gostam muito da gramática, pensam que logo quer conjugar verbo, né, essas coisas e tal, mas bora tentar fazer com que esse assunto, né, da gramática seja um assunto melhor, legal e bom para se entender. Olha, hoje o que eu trouxe para vocês? Hoje eu trouxe sujeito, conceito de sujeito, e a classificação do sujeito. Então, hoje são esses dois tópicos, esses dois assuntos que nós vamos ver hoje, ok? Vamos lá. Ó, sujeito, conceito de sujeito, ó. Primeiro lugar, o que eu sei sobre o sujeito? Como eu posso definir o sujeito? Ó, para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que a gente chama de termos essenciais. Então, para que toda frase, todo enunciado, né, tenha um sentido, eu tenho que ter os termos essenciais. Quem são esses termos essenciais? Os termos essenciais de uma oração, de uma frase, é o sujeito e o predicado, tá? São os termos essenciais principais, né? Que precisa estar na frase para que ela tenha sentido. Mas, como eu disse logo no início da aula, a gente vai falar sobre o sujeito, tá? Ok? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar sobre o sujeito? Termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, o sujeito é aquele que vai agir, né? É aquele que vai realizar alguma ação, né? A oração, a frase, vai falar algo sobre ele. Isso que significa sujeito. Bora ver um exemplo aqui, olha. Eu coloquei aqui, ó. As praias estão cada vez mais poluídas. Professora, mas como é que a gente consegue achar o sujeito dessa frase? Em primeiro lugar, você tem que achar o verbo, né? E como você faz para achar o verbo? Fazendo a pergunta, né? Olha, o que está ficando mais poluída? O que está ficando mais poluída? Então, tem o verbo, né? Então, a gente vai ver o quê? Que estão é o verbo dessa oração. E aí, fazendo essa descoberta sobre o verbo, a gente tem que lembrar o quê? Que tudo que vier antes do verbo é o sujeito, né?
Então eu pergunto, que estão ficando cada vez mais poluídas? A resposta a essa minha pergunta é as praias, né? Então se eu tenho aqui a resposta às praias, então eu tenho esse o meu sujeito, as praias, certo? E eu tenho também como núcleo desse sujeito, né, que é o substantivo, que é a parte principal desse sujeito, a palavra praias, certo? Então, não esqueçam, para que a gente consiga achar o sujeito dessa frase, da oração, a gente precisa fazer pergunta ao verbo. O que mais? E o sujeito, ele vai ter, como regra geral, uma posição. Que posição que é essa? Ele vai vir antes do verbo. Mas, como em matemática, toda regra tem a sua exceção, certo? Então, além dessa posição de vir antes do verbo, nós vamos também ver mais outra posição. Vamos lá? Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar, né? Então, a gente tem na ordem direta, tá? O sujeito pode vir na ordem direta, ou seja, aparece antes do predicado. O que é predicado? É aquela parte que contém o verbo, tá? Aquela parte que vem depois do verbo, que é o predicado, certo? O que mais? Aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, a frase: as crianças brincavam despreocupadas. Aí eu pergunto, quem brincavam despreocupadas? A resposta é as crianças. Então, brincavam despreocupadas é meu predicado, né? E o verbo é brincar, né? O verbo é brincavam. Então, tudo que vem antes desse verbo é o meu sujeito. Então, qual é o sujeito dessa frase? O sujeito da frase, as crianças, certo? Então, não esqueçam essa é a ordem direta, é a ordem mais comum de se achar nas atividades, em exercícios, que é o quê? É que o sujeito vem antes do verbo, antes do predicado. Predicado é a frase inteira, tá? Contempla o verbo, né? E aquelas palavras que irão fazer sentido, né, ao verbo, tá? E o sujeito é o que vem antes do verbo. Regra geral, mas, como eu falei para vocês agora há pouco, há exceções, né? Vamos ver? O sujeito, ele também pode vir numa ordem inversa, ou seja, aparece depois do predicado. Ele também pode vir numa ordem inversa. Vamos ver um exemplo? Brincavam despreocupadas as crianças. Eu mudei a ordem da frase, da oração, por consequência também mudou a ordem, né, dos termos essenciais. Na outra frase, primeiro vinha o sujeito e depois o predicado. Nessa frase, o que a gente vai ter? Primeiro o predicado, ou seja, a parte da frase que contém o verbo, né? E em seguida nós vamos ter o sujeito, certo? Então houve uma inversão na ordem. E isso pode ocorrer sim, não está errado, tá? O que mais? Quando a gente percebe numa frase como descobrir o sujeito, a gente agora, né, vai descobrir que tipo de sujeito. Vai perceber que há classificações para esse sujeito, tá? Existe o sujeito, é quem? Vamos recapitular? O sujeito é tudo aquilo que uma oração vai falar sobre ele, né? Eu estou feliz. Quem está feliz? Eu. O que estão falando sobre mim? Que eu estou feliz. Então, eu sou o sujeito, é algo que vão falar sobre mim, né? Ou é um verbo que gera ação, né? Eu tomei água, certo? Eu tomei água, eu andei, eu corri. Então, eu como sujeito estou gerando essa ação do verbo que é correr, né? Então, da feita que eu descubro quem é o sujeito, né? Da feita que eu pergunto ao verbo quem está realizando aquela ação ou quem é aquele estado de espírito, eu descubro o sujeito. Certo? E aí a gente viu também que há uma ordem. A ordem direta, ou seja, primeiro o sujeito, depois o predicado, que é a parte que contém o verbo, e a ordem inversa, né? Onde vem primeiro o predicado, ou seja, a parte que contém o verbo, depois o sujeito, tá? Agora a gente vai entrar em outro assunto, em outra parte relacionada ao sujeito, que são as classificações do sujeito, tá? De que tipo a gente pode classificar o sujeito, de que maneira, por que eu classifico ele desse jeito ou daquele outro jeito, certo? É o que a gente vai ver agora, O sujeito das orações da língua portuguesa pode ser determinado, tá? Ou indeterminado, tá? Então a gente tem duas classes de sujeito.
determinado ou indeterminado. Vamos ver o que é determinado? Ah, além do determinado, a gente também tem, orações sem sujeito, tá? Então, a gente vai classificar o sujeito das orações em determinado, indeterminado e orações sem sujeitos, certo? Determinado. Por que eu defino um sujeito como determinado? É aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal, tá? Então, se eu conseguir descobrir, fazendo pergunta ao verbo, né, o sujeito da frase, então eu tenho o sujeito determinado. E indeterminado, o que é? É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto e nem pela terminação do verbo, tá? Então, indeterminado, ele pode até estar ali na frase, ou não, mas eu não consigo determinar, eu não consigo ver, tá? Nem pelo contexto e nem pela ação do verbo. Ai, professora, mas ficou tudo confuso agora, eu não consegui entender, não. Tá, até o determinado eu acho que eu consegui entender, mas quando a senhora passou sobre determinado, ficou meio confuso. Aí eu digo pra vocês, calma, tá? Relaxa, dá um tempo, né? Bebe uma água, dá um pause aí no YouTube, né? Dá um pause aí no canal do Face, respira, bebe uma água, toma um suco, aí depois volta para entender direito, tá? Por quê? Porque a partir de agora eu vou explicar mais direitinho, mais detalhadamente, quando um sujeito é determinado e quando ele é indeterminado e quando ele é uma oração sem sujeito. Vamos ver cada parte, tudo divididinho, ok? Vamos lá. O sujeito determinado pode ser, tá? Então, o sujeito determinado ele pode ser sujeito simples, certo? Então, o sujeito determinado, o que é determinado mesmo? Determinado é aquele que eu consigo enxergá-lo na frase, que eu consigo determinar quem é ele. Ele pode ser simples. Como assim, professora? Simples, apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo, tá? Vamos ver um exemplo, A rua estava deserta, certo? É um exemplo. Aí eu faço a pergunta, o que estava deserta? O que? A resposta, a rua. Então, aqui eu tenho um núcleo, um substantivo, uma palavra apenas ligada, né, ao verbo. Então, se eu tenho só uma característica, né, só um substantivo, então eu tenho um sujeito simples, tá? Quando eu digo assim, o meu celular quebrou, né? O que quebrou? O meu celular. Eu tenho só um substantivo, só uma palavra ligada ao verbo. Então, aí eu tenho um substantivo simples, certo? Mas eu quero que vocês observem uma coisa, tá? Tem um detalhezinho aí, Não se deve confundir sujeito simples com a noção de singular. A gente tem um sujeito simples, mas também tem a ideia do singular, né? Diz-se que o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere apenas a um elemento, ou seja, ele um substantivo, singular ou plural, um pronome, um numeral ou uma oração subjetiva, tá? Não confundam singular com plural. Quando eu digo a rua estava deserta, eu estou falando no singular. É só uma rua que eu estou dizendo, né? Estou me referindo a só uma rua, a rua. E é um sujeito simples, porque só tem uma palavra, né? Um substantivo ligado ao verbo. Mas quando eu falo assim, as ruas estavam desertas. As ruas. Aí eu tirei o substantivo do singular, eu transformei dele do singular para o plural. Mas continua sendo sujeito simples, ok? Por quê? Porque eu estou falando, apesar de eu ter tirado do singular para o plural, mas eu ainda estou falando só de um, né? Eu estou só ligando um substantivo ao verbo, né? Que são as ruas, ok? Tem essa diferença, tá? Além do sujeito simples, a gente tem um sujeito composto, certo? A gente também tem um sujeito composto. Agora sim, presta atenção, olha. O que é sujeito composto? Apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Agora sim, se eu tiver duas palavrinhas, dois substantivos ligados ao verbo, eu tenho um sujeito composto. Tanto faz se esse substantivo tiver no singular ou no plural, mas eu tenho dois agora, Vamos ver, olha, o exemplo aqui, tênis e natação. Opa, aí eu já tenho dois substantivos, né? Eles estão no singular, mas são duas coisas diferentes, dois objetos diferentes. Então, eu tenho tênis e natação, são ótimos exercícios físicos. Aí eu faço a pergunta para o verbo. O que, né? Quais atividades ou o que são ótimos exercícios físicos? Tênis e natação, tá?
Então, diante disso aí, diante desse exemplo, a gente consegue concluir que é um sujeito composto, né? Porque eu tenho 2 substantivos ligados ao verbo, certo? Vamos lá. Sujeito simples, a gente viu agora, sujeito composto e que mais? Sujeito implícito. Olha, o que é isso, professor? Sujeito implícito. Esse nome eu nunca ouvi falar, não. Ó, o que é o sujeito implícito? Ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Ou seja, não está ali nome de alguém, não está ali nenhum nome de objeto, nome de cidade, nome de estado, né? Isso caracteriza o quê? É o conceito de quê? De substantivo, que vocês viram lá no 6º ano, né? Então, se não tiver nome de pessoas, nome de objetos, de animais, né? Explicitamente escrito, né? Eu posso, mesmo assim, conhecer o sujeito, mesmo ele não estando explícito, tá? Por quê? Quem é que vai me ajudar? Né? A conjugação do verbo, tá? Quando eu falo a rua, eu tenho um sujeito explícito. Por quê, professora? Por quê? Porque eu tenho o nome de um objeto lá escrito nitidamente, a rua, né? Quando eu falo aqui, ó, dispensamos todos os funcionários. Tem sujeito explícito aí? Tá escrito quem foi que fez isso? Fomos nós, eles, a empresa, né? Tá explícito isso daí? Não está. Mas olha, como é que a gente vai conseguir descobrir esse sujeito? Por conta da conjugação do verbo. Ó, dispensamos, primeira pessoa do plural, né? Então, dispensamos. Quem dispensou? Nós, né? Então, o nós está subentendido aí por conta da conjugação do verbo. Nós dispensamos todos os funcionários. E aí eu chamo de sujeito implícito, tá? Por quê? Porque não está escrito aí claramente, né? Não tem o pronome pessoal nós escrito claramente, mas eu consigo saber por conta da conjugação do verbo, tá? Olha só, nessa oração o sujeito é implícito e determinado, né? Pois está indicado por a descendência verbal mos. Eu posso dizer que é o implícito porque ele não está escrito aí claramente. E ele também é determinado porque eu consigo determinar esse sujeito fazendo a pergunta para o verbo. Ó, quem dispensou? Nós dispensamos, nós. Não está escrito explicitamente, mas eu consigo saber por conta da conjugação do verbo, tá? O sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico. Olha só como eu posso chamar sujeito implícito também. Subentendido ou desinencial, tá? Porque, professora, mas eu fiz uma atividade em tal lugar, em tal livro, ou daqui a 2 anos eu vou fazer o Enem, eu não escutei esse nome, eu não consegui ler esse nome implícito. Aí eu estou dizendo para vocês quais são outros nomes, né, que a gente pode chamar o sujeito implícito, de elíptico, subentendido ou desinencial. Tá? É aquele que eu não consigo ver claramente escrito, mas eu consigo saber que sujeito foi que realizou aquela ação por conta da conjugação do verbo. Ok? O que mais? Olha. E aí? Então, a gente tem o sujeito determinado, aquele que eu consigo determinar o sujeito, ver explicitamente escrito na frase. Eu tenho o sujeito simples, né? Que é aquela frase que só um substantivo está ligando ao verbo. Eu tenho o sujeito composto, que eu tenho 2 substantivos ligados ao verbo. Eu tenho o sujeito implícito, que eu não consigo vê-lo escrito, mas eu consigo saber quem foi a pessoa que realizou aquilo por conta da conjugação do verbo, certo? Esses são os sujeitos determinados. Agora, e os sujeitos indeterminados? Ó, na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Tá? Então, 3 maneiras diferentes de nós classificarmos o sujeito como indeterminado. Ó, com o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Tá? Então, o sujeito determinado que vier com a terceira pessoa do plural, né, a gente sabe que ele não pode ser identificado. Ó, nem pela conjugação do verbo. Quando eu digo falávamos, né, quem falou? Nós, né? Pela conjugação do verbo, no sujeito implícito eu consigo. Agora aqui não. Aqui, tá?
com o sujeito indeterminado, na terceira pessoa do plural, eu não consigo saber quem foi que realizou aquela ação. Quando eu digo assim, ó, procuram você por todos os lugares. Vamos fazer a pergunta ao verbo, como eu disse lá no início da aula, que para nós descobrirmos o sujeito a gente tem que fazer a pergunta ao verbo. O verbo aqui é o quê? Procurar. Professora, me relembra aí o que é verbo mesmo? Gente, a gente tem os verbos de ação, né? Os verbos que geram ação, que o sujeito vai realizar alguma coisa ou vai sofrer alguma coisa, né? Cantar, pular, brincar, bater, chorar, sorrir. E tem os verbos, né, de ligação, aqueles verbos que indicam qualidade, né? Eu sou, eu estou, tá? Então nós temos esses dois tipos de verbos. Então no caso aqui eu digo, procuraram você por todos os lugares. Eu faço a pergunta para o verbo procurar, né, que vai gerar uma ação, que é o ato de procurar, de querer encontrar alguém. Eu faço a pergunta, quem procurou? Não tem como descobrir. Não tem como descobrir nem pelo sujeito implícito, ou seja, o sujeito que não está escrito na frase, e nem pela conjugação do verbo. Então aí eu tenho um sujeito indeterminado, eu não consigo saber quem é, né? Eu tenho um sujeito indeterminado. Olha outro exemplo aqui, ó. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Quem está pedindo? Tem como eu saber, fazendo a pergunta do verbo? O verbo é pedir, né? Quem está pedindo? Tem como eu saber? Não tem. Sujeito também é indeterminado, porque eu não tenho como saber, eu não consigo descobrir, mesmo fazendo a pergunta do verbo, tá? Ao verbo, certo? Ó, o que mais aqui, ó? Mais um jeito da gente observar, né, da gente conseguir classificar na frase o sujeito indeterminado. Como é que é, ó? Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser. Então, toda vez que eu tenho a partícula, né, passivadora, o pronome ser, eu também tenho o sujeito indeterminado, certo? Olha o exemplo aí, olha. Antes do exemplo, preste atenção aqui numa outra definição. O verbo vem acompanhado do pronome ser, que atua como índice de determinação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, né? Então, você vai usar o ser com verbos que não tem complemento direto. Que o professor quer complemento direto mesmo, lembrando de verbo rapidinho, a gente ainda vai ter uma aula lá na frente, para relembrarmos os verbos, tá? Mas aqui eu coloco para vocês que o verbo direto é aquele que não precisa de complemento, né? Desculpa, é aquele que precisa de complemento, mas sem preposição, tá? Esse é os verbos, né? Então, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que você utilizar a partícula ser, o verbo fica na terceira pessoa do singular, certo? Olha aí, olha, um exemplo aí, ó. Vive-se melhor no campo. Vive-se melhor no campo. Então, a gente tem um sujeito indeterminado. Vive-se melhor no campo. E aí, o verbo viver é um verbo intransitivo. Por que intransitivo? Porque ele é completo no seu sentido. Se eu colocar eu vivo, né? Minha mãe vive. Meu cachorro vive. Então, se eu for até o verbo, eu consigo ter uma frase com sentido completo. Eu consigo compreender, entender, sem precisar de complementos que irão complementar o sentido dele. O verbo viver eu não preciso, então eu chamo intransitivo. Agora, é claro, quando eu coloco melhor no campo, não é um complemento ao sentido do verbo, né? Não é um complemento ao sentido do verbo, mas é um complemento mais o quê? De informação. Né? Quando eu digo vive-se melhor no campo, é uma informação a mais, tá? Mas se eu colocar só vive-se, né? Eu vivo, tá? Então eu tenho um sentido completo. Outro exemplo, ó, precisa-se de técnicos em informática, tá? Precisa-se de técnicos em informática. Eu tenho aqui, mais uma vez, a partícula ser, sujeito indeterminado, certo? Com um verbo transitivo indireto, verbo, ou seja, aquele verbo que precisa de complemento e de preposição, né? Que é o de, tá? Então, precisa de técnicos em informática. Mais uma vez, eu não consigo determinar quem é que está precisando, quem que quer, certo? É apenas, né, um sujeito indeterminado. Ok, vamos lá, ó. Mais uma forma de indeterminar o sujeito, ó, com o verbo no infinitivo impessoal, tá? Com o verbo no infinitivo impessoal. Por exemplo, ó, era penoso estudar todo aquele conteúdo. Sujeito indeterminado. Porque quem é que está dizendo isso? Né? Verbo no infinitivo. Verbo quando não está conjugado. Estudar, pular, cantar, beber, dançar.
Tudo isso são verbos no infinitivo, quando eu não tenho conjugação. Como assim, professora, conjugação? Eu digo verbo do infinitivo falar. Qual é a conjugação do verbo falar? No presente, eu falo, tu falas, ele fala, certo? Então, quando o verbo não tiver essa conjugação, vier simplesmente com a terminação AR, ER ou IR, eu tenho um verbo no infinitivo. E eu vou ter também um sujeito indeterminado. Não vou conseguir saber quem é essa pessoa que falou essa frase, tá? Ó, outro exemplo, ó. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Foi uma frase proferida por alguém, falada por alguém, mas eu não consigo descobrir quem é, porque utilizou-se o verbo no infinitivo. Então, eu não sei quem é, né? É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Então, eu tenho o sujeito também aí indeterminado, certo? Oração sem sujeito. A gente viu que a gente tem sujeito determinado, certo? Volta aqui para mim, presta atenção, ó. Sujeito determinado, a gente viu, certo? Que é o sujeito simples e o sujeito composto, né? E o sujeito o quê? Inexistente, né? A gente viu o sujeito implícito, ou seja, indeterminado, não é isso? E agora a gente vai ver a oração sem sujeito, certo? Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Professor, é formada apenas pelo predicado, não entendi. É formado a partir do verbo. Não tem um sujeito, não tem a pessoa que vai realizar aquele ato, né, que a frase está falando, tá? Então, apenas começa do verbo. Olha o exemplo aqui, ó. Havia formigas na casa. Oração sem sujeito. Havia formigas na casa. Começa diretamente com o verbo impessoal, né? Ou seja, não tem como esse verbo a ação desse verbo, aliás, ser feito por alguém. Verbo haver, com sentido de existir, não tem como, né, ser realizado por algum sujeito. Ó, nevou muito este ano em Nova York, tá? Nevar, o verbo nevar é um fenômeno da natureza, certo? Então, se é um fenômeno da natureza, como chover, nevar, e se é o verbo haver, com sentido de existir, então eu tenho uma oração sem sujeito. Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, se eu tenho o verbo haver, com sentido de existir, e se eu tenho verbos relacionados a fenômenos da natureza, como nevar, chover, trovejar, né? Também eu tenho uma oração sem sujeito, certo? O que mais? Ó, é possível constatar que essas orações não têm sujeito, como a gente já falou, né? Constituem a enunciação pura e absoluta de um fato através do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal. Os casos mais comuns de orações sem sujeito da língua portuguesa ocorrem com... Então, aqui presta atenção. Toda vez que vocês encontrarem frases com essas características aqui que eu vou colocar para vocês, automaticamente já classifica essas frases como oração sem sujeito. Ó, verbos, como eu falei anteriormente, verbos que exprimem fenômenos da natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, lampejar, amanhecer, anoitecer. Tá? Então, quando vocês verem numa frase esses verbos, já sabe que é uma oração sem sujeito. O que mais? Outro exemplo aqui, ó. Choveu muito no inverno passado. Choveu, né? Não tem um sujeito determinado nem indeterminado que a gente possa dizer, né? Quem foi que fez chover? Na frase não tem esse sujeito, né? Não tem essa pessoa, certo? Outra frase. Amanheceu antes do horário previsto. Amanhecer, né? São dois fenômenos de natureza, né? É claro que a gente sabe, né? Quem acredita, que há um Deus que faz chover, que faz nevar, né? Que são fenômenos permitidos por Deus. Mas aqui na estrutura da frase, né? Na questão da gramática, da análise sintática, a gente não tem como colocar um sujeito que haja, né? Que faça, que realize a chuva, que realize o amanhecer, o anoitecer, certo? Então não tem como, então é uma oração sem sujeito. Ó, outro exemplo de oração sem sujeito é com o verbo ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Ó, quando eu digo assim, com o verbo ser, eu digo é noite, é um período de dia, é um tempo, oração sem sujeito. Eram 2 horas da manhã, estou relacionando a hora, também é uma oração sem sujeito, tá? Olha,
com o verbo... Observação. Ao indicar o tempo, o verbo ser varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. Tá? Então, é 1 hora, são 9 horas. Ele vai ter essa conjugação de singular para o plural. Normalmente. Mas continua sendo classificado na frase como oração sem sujeito. Certo? Ó, de novo, outro exemplo, né? Hoje é 15 de março. Ou eu posso falar, hoje são 15 de março. E aí, tá correto? Tá errado? Tem uma certa, tem uma errada? Hoje é ou hoje são? Olha aí, observem aí essa dica que eu vou dar para vocês, ó. Ao indicar data, o verbo ser poderá ficar no singular, subentendendo-se a palavra dia. Então, se for relacionada à palavra dia, eu posso colocar o verbo ser no singular. Ou então irá para o plural, concordando com o número de dias, né? Se eu for levar em consideração a quantidade de dias que eu estou falando, certo? Aí eu tenho que usar o verbo ser no plural, são, tá? Preste atenção assim. Se eu for me relacionar ao dia, dia é a palavra no singular. Então, o verbo também vai ser conjugado no singular. Agora, se eu for fazer referência à quantidade de dias ou de horas, né? Aí eu tenho que colocar o verbo no plural. Certo? O que mais? Olha, ainda falando sobre os verbos ser, estar, fazer e haver, né? Que na frase irão ser classificados, quando a gente encontrá-los numa frase, como oração sem sujeito. Ó, o verbo estar. Está tarde, relacionado a tempo. Está quente, relacionado à temperatura. Então, quando eu encontrar uma frase dessa, oração sem sujeito. Fazer. Fazer vai ser... Quando nós observarmos uma frase, o verbo fazer, e se tiver o sentido de tempo decorrido, é oração sem sujeito. Por exemplo, faz 2 anos que não vejo meu pai. Ou seja, tem um tempo decorrido. Não é verdade? Então, aí é uma oração sem sujeito. Fez 39 graus Celsius ontem. Relacionado à temperatura. Também é uma oração sem sujeito. Certo? Não é o verbo fazer de fazer algo com a mão, manual. Aí é diferente. A gente está falando de quê? Do verbo fazer relacionado a tempo corrido e a temperatura, tá? Então, quando for tempo corrido e temperatura, oração sem sujeito. Agora, quando for o verbo fazer, né, que vai gerar uma ação, fazer algo com a mão, aí já vai ter outra classificação, certo? O verbo haver. Não a vejo há anos. O verbo haver com o mesmo sentido do fazer aqui em cima, ó, de tempo decorrido. Não a vejo há anos. Se tem um tempo decorrido, né, o verbo haver nessa frase vai caracterizá-la como uma oração sem sujeito. Havia muitos alunos naquela aula. Quando o verbo haver tiver com o sentido de existir, também vai ser classificado como uma oração sem sujeito. Professora, mas como eu sei que o verbo haver vai ter o sentido de existir? É só fazer a troca. Se eu falo assim, havia muitos alunos naquela aula, beleza. Tem sentido? Tem. Agora, se eu colocar existiam muitos alunos naquela aula, a frase continua tendo o mesmo sentido? Sim? Sim. Então, o verbo haver aqui vai ter o significado de existir. Certo? Posso fazer a troca que eu consigo perceber se ele vai ter esse sentido ou não. Certo? E aí, tem um desafio para vocês para a próxima aula. Vamos fazer um desafio? Né? Vamos fazer uma competição? Ah, professora, mas como fazer competição se a gente está na nossa casa, não está na escola, né? Não tem o outro colega para a gente competir, não é verdade? Mas calma aí, né? Vamos fazer uma competição, um desafio, eu proponho a vocês, com vocês mesmos. Sabe o quê? De pegar essa aula, de rever, fazer uma revisão, de estudar, pegar as aulas dos outros professores também, fazer a mesma coisa, certo? Mas, especificamente, a nossa aula é o seguinte, vamos fazer um desafio assim nesse sentido. Na próxima aula, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o sujeito, os tipos de sujeito, e vou trazer alguns exercícios. E aí você vai marcando aí no seu caderno, né, os seus pontos. E aí depois você envia para o seu professor da sua escola, se quiser enviar para mim também, né, eu trabalho na escola Soló Aquino, e diz, olha, professora, das questões que a senhora passou, eu acertei tanto. Então, é um desafio para você mesmo. Você vai jogar consigo mesmo, né? Ai, professora, como assim? Se desafiando. Poxa, eu vou estudar essa aula, vou me preparar para quando for a próxima aula de atividade de exercício, eu acertar quase todas as questões que a professora Sabrina passar. E aí você vai se orgulhar de si mesmo. Poxa, eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou valorizando, né, a educação que minha mãe está podendo me dar.
Certo? Aceita esse desafio? Certo. E agora outro desafio que eu faço para vocês é continuar usando máscaras, tá? E continuar em casa e continuar se protegendo, né? Continuar usando álcool em gel. E se tiver que sair, máscara e álcool em gel, beleza? E aí, olha, Deus está cuidando de tudo. Nunca esqueçam disso, certo? Abraços, beijos e até a próxima aula.